E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje da nossa aula é titulação ácido-base. Então, quero te convidar para ficar comigo durante essa aula. Quero te convidar para vocês que ainda não é inscrito se inscrever no canal. Se gostar da aula, deixa aí o seu like, aciona o sininho para receber todas as atualizações. Fica comigo que nós vamos trabalhar esse conteúdo de titulação ácido-base. Até já! Olá você que está se preparando para o Enem e outros vestibulares. Nós vamos hoje trabalhar um assunto de físico-química que é a titulação ácido-base. Mas o que é que vem a ser a titulação? A titulação é usada quando nós queremos determinar a concentração de uma solução cuja concentração é desconhecida. E para determinar essa concentração desconhecida, nós vamos utilizar uma outra solução de concentração já conhecida. Aqui nós temos uma gravura que mostra um instrumento de laboratório que é uma bureta, vocês podem acompanhar aqui. Dentro da bureta nós vamos colocar a solução de concentração conhecida, que vai ser chamada de titulante. E aqui no Erlenmeyer nós vamos ter a solução de concentração desconhecida, que nós vamos chamar de titulado, ok? Bom, quando precisa se determinar a concentração em mol por litro, ou seja, a concentração em quantidade de matéria de alguma solução, nós vamos utilizar esse método que é chamado de análise volumétrica, que é chamada especificamente de titulação ácido-base. Por que titulação ácido-base? Porque nós vamos juntar, nós vamos misturar um ácido e uma base, ocorrendo uma reação de neutralização para determinar assim a concentração da solução que nós ainda não conhecemos. Esse método é feito colocando-se para reagir uma solução, que eu já falei, o titulante, que é o que está dentro da bureta. Essa bureta ela é graduada em ml e pelo gasto dessa solução, pela quantidade de ml que forem gastos aqui na bureta, nós vamos determinar, através de cálculo estequiométrico, nós vamos determinar qual é a concentração da solução que está aqui dentro do Erlenmeyer, que vai ser o nosso titulado. Bom, a reação entre um ácido e uma base, já que a nossa titulação é uma titulação ácido-base, ela é uma reação chamada reação de neutralização, onde vai ocorrer a produção de água e sal e a neutralização de ambas as soluções, tanto a solução de concentração conhecida, que está dentro da bureta e é chamada de titulante, quanto a concentração da solução não conhecida, que é chamado de titulado. Bem, nós vamos ter aqui o princípio. Você pode perceber que aqui a solução está rósea, certo? Então, foi colocado aqui um indicador ácido-base. Esse indicador ácido-base ele vai conferir uma coloração a essa solução de concentração não conhecida. Nós vamos gotejar a solução do titulante aqui dentro e quando essa coloração desaparecer, vai ocorrer o que é chamado de ponto de equivalência ou ponto de viragem. No momento que a coloração rósea desaparecer aqui no Erlenmeyer, nós vamos imediatamente fechar aqui o registro da bureta, porque nós vamos fazer a medida de quantos ml foram gastos da solução titulante, ok? Na prática, como é que isso vai acontecer? Um exemplo para a gente poder entender como que aparecem as questões de titulação ácido-base. O exemplo diz o seguinte, acompanhe. Para a titulação de 5 ml de uma solução de HCl,
ácido clorídrico, de concentração desconhecida, utilizou-se como titulante uma solução básica de NaOH, hidróxido de sódio, com concentração conhecida de 0,1 mol por litro. Ao final da titulação, lemos na bureta que o volume gasto da solução de NaOH foi de 50 ml. Qual a concentração em quantidade de matéria, ou seja, em mol, do HCl? A quantidade de matéria, concentração em mol por litro. Bom, o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, nós vamos ter que escrever a reação de neutralização. Nas questões, essas reações elas já vêm escritas. Então, aí nós vamos ter, equacionando a reação HCl, que é a solução que nós não conhecemos a concentração e queremos descobrir, vai reagir com NaOH, que está dentro da bureta e se conhece a concentração, e vai produzir NaCl mais H2O. Nós temos aqui a equação mais uma vez e nós vamos retirar os dados da questão, tá ok? Os dados da questão se referem a volume e concentrações envolvidos nessa titulação. O que ele vai dizendo? Para a titulação de 5 ml de uma solução de HCl. Então, volume do HCl, 5 ml. De concentração desconhecida, ou seja, não sabemos, é o que nós vamos calcular. Foi usado como titulante uma solução de NaOH. Qual é a concentração dessa solução, já que ela é a titulante? 0,1 mol por litro. E qual foi o volume gasto até que ocorra o ponto de viragem, que é o desaparecimento da coloração rósea lá presente no nosso Erlenmeyer? O que vai ocorrer? Nós vamos ter volume de HCl 5 ml, transformando para litro, 0,005 litro. A molaridade do HCl nós não conhecemos, é o que nós vamos calcular. A molaridade do NaOH é de 0,1 mol por litro. E o volume de NaOH que vai ser gasto na titulação vai ser de 50 ml ou 0,05 litro. Bom, transferindo os dados aqui, nós vamos ter a parte que se refere à estequiometria. Perceba aqui que nós temos 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de NaOH. A proporção, então, é de 1:1. Beleza. Sabendo disso, nós vamos calcular a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols que foram gastos de NaOH. Porque descobrindo o número de mols de NaOH que foram gastos, eu vou descobrir quantos mols de HCl reagiram e dessa maneira vamos determinar a concentração desse HCl, já que nós conhecemos o volume, que é de 5 ml. Bom, desenvolvendo o cálculo, nós vamos ter que 0,1 mol de NaOH está presente em 1 litro. De onde que nós tiramos isso? Da molaridade, ou concentração em quantidade de matéria do NaOH. A molaridade é 0,1 mol/litro. O que significa? Que em 1 litro eu tenho 0,1 mol. Aqui está a relação. Para 0,1 mol de NaOH, eu tenho 1 litro de solução. Portanto, para 0,05 litro, que foi 50 ml que nós utilizamos de NaOH, eu devo ter quantos mols de NaOH reagindo nessa reação de neutralização? Nós vamos ter aqui. X será igual a 0,1 vezes 0,05, que vai dar 0,005 mol de NaOH. Beleza? Descobrimos, então, a quantidade de matéria de NaOH que reagiu. Vamos adiante. Já que a proporção de HCl e de NaOH é de 1:1,
nós podemos deduzir, então, que se reagir 0,005 mol de NaOH, deve também ter reagido 0,005 mol de HCl. Daí nós vamos calcular a nossa concentração desejada. Nós sabemos, então, que a proporção de 1 para 1 nos diz que 0,005 mol de NaOH reage com 0,005 mol de HCl. Portanto, nós vamos calcular da seguinte maneira. Qual foi o volume de HCl titulado? 5 ml. Então, eu posso dizer que em 5 ml, que equivale a 0,005 litro, eu tenho quantos mols de HCl? 0,005 mol de HCl. Portanto, fazendo o nosso cálculo, nós vamos ter para 1 litro, que é a unidade, né, para a concentração em quantidade de matéria, ou em mol por litro, vai ser 1 litro. Então, tenho para 1 litro, quantos mols de HCl devem reagir? 0,005 dividido por 0,005, nós vamos obter 1 mol por litro de HCl, descobrindo dessa forma a concentração de HCl, que era uma concentração desconhecida. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, deixa aí o teu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as atualizações e até a próxima.